A cotação do dólar voltou a bater recorde no Brasil nesta terça-feira. Na máxima da sessão, a moeda americana superou R$ 6,20, o maior valor nominal já alcançado. No meio da tarde, reduziu os ganhos e fechou em leve alta, cotado a R$ 6,09, após duas intervenções no câmbio realizadas pelo Banco Central. Também ajudou na queda a declaração do presidente da... Houve uma mudança de comportamento, porque até um mês atrás, o Roberto Campos dizia que tem que deixar o câmbio flutuar livremente. Ou seja, ele estava dizendo para o mercado, o Banco Central não vai atuar. Fiquem à vontade, tá certo? E aí você tem um movimento, evidentemente, o mercado ele tem que aproveitar as oportunidades, ele tem que ganhar dinheiro. E ele ganha dinheiro com a valorização do dólar, não é? Aproveitando uma tendência que não é só do Brasil, vamos reconhecer isso. Houve uma tendência mundial de valorização do dólar, por causa que o dólar se valorizou, porque o dólar estava com os juros do Fed estavam elevados e tudo mais, mas no Brasil há uma anormalidade nesse sentido. No Brasil você teve uma desvalorização do real muito maior do que a desvalorização das moedas dos outros países. E eu acho que o Roberto Campos estava dando corda para isto. O Roberto Campos começou dizendo que havia um descontrole fiscal no Brasil, né? Então ele puxou um pouco essa questão, esse cordão aí, desde abril deste ano que ele começou a fazer isto, e portanto os mercados ficaram atentos, sabendo que os indicadores econômicos iam piorar aqui no Brasil, tá certo? Então ele não sei se não permitiu, não quis fazer intervenção e deixou o câmbio chegar num patamar muito elevado. Há evidências consistentes de que o Banco Central foi usado para sabotar a economia, gerando inflação, e que isso foi feito a fim de indispor a população com o governo Lula. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de fevereiro de 2025. São 10 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E que considere também a possibilidade de nos ajudar a atualizar nossos equipamentos e nos faça uma doação. Não é nosso costume pedir, mas nesse momento é a única forma que encontramos diante do alto custo desse tipo de equipamento destinado à produção de conteúdo em vídeo para a internet. Se você considerar fazer essa doação, está aí na tela o Pix do blog da Cidadania. Minha amiga, meu amigo, veja só, o Campos Neto, o presidente anterior do Banco Central, na verdade, ele sabotou a economia. Há indícios consistentes, há muitas autoridades e especialistas, como o próprio ministro Guido Mantega, que você acabou de ver falar, dizendo que ele sabotou a economia para gerar inflação, para reduzir o apoio da população ao presidente da República, o que é inimigo do aliado político dele, Jair Bolsonaro, para quem ele foi dar seu voto em 2022 usando uma camisa com o nome do Bolsonaro, não é? O Campos Neto, esse sujeito que segurou a ação do Banco Central para coibir a alta do dólar, ele foi votar usando a camisa do Bolsonaro em 2022. E o Galípolo, agora, nessa semana, aumentou 1 ponto na taxa Selic, e se ele não tivesse cumprido o que deixou o Campos Neto, o mercado ia atacar o Brasil. Ia atacar de novo, lançando fake news, fazendo o dólar disparar, e ele está lutando para abaixar o dólar. Ele está fazendo aquilo que o Campos Neto não fez e que, se ele fizesse, o Brasil hoje não teria a inflação que tem. A primeira decisão do Galípolo
não foi sobre juros. Ele simplesmente cumpriu o que já tinha sido decidido pelo Comitê de Política Monetária Nacional antes do Campos Neto sair, não é? Que era aumentar 1 ponto na taxa básica de juros, a Selic. A decisão dele foi sobre o dólar. O Banco Central elevou a Selic 1 ponto para 13,25 ao ano, mas a intervenção no câmbio veio na frente. O novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, chancelou, junto com a diretoria do Comitê de Política Monetária, uma alta de 1 ponto na taxa básica que responde pelo juro que você paga. O fato, porém, é que uma importante decisão sobre o dólar foi tomada antes. O Banco Central decidiu leiloar 2 bilhões de dólares em um leilão de linha entre as 10 e 10h25. O Galípolo começou a fazer isso assim que o Campos Neto saiu. E por quê? Você vai entender por quê. O Banco Central, sob o comando do Campos Neto, vendeu o dólar 113 vezes durante o governo Bolsonaro para impedir o dólar de disparar, de aumentar. E só fez isso uma vez no governo Lula. E com isso o dólar disparou, e o dólar disparando, porque, minha amiga, meu amigo, eu gostaria que você acreditasse no que eu vou lhe dizer. Eu tive indústria, eu tive empresa exportadora, eu tive várias empresas. Hoje eu estou aqui como jornalista, mas eu tenho uma vida empresarial. Eu precisei aprender a lidar com a economia e a entender o que é que dizem os economistas. E eu posso lhe garantir uma coisa. Eu fiz preços de produtos durante muitas décadas. Né? Eu posso lhe dizer uma coisa. Dólar é inflação. Inflação é câmbio e dólar. O que acontecer com o dólar vai acontecer com a inflação. Se o dólar ficar parado ou cair, a inflação reduz. Se o dólar disparar, subir de preço, a inflação aumenta, porque o dólar interfere em tudo que você compra. Se você for comprar 1 quilo de batata no mercado, tem dólar envolvido naquele quilo de batata. Se você comprar um sapato, se você comprar uma cadeira, se você comprar um carro, se você comprar um grampo de cabelo, tudo está vinculado ao dólar. Não cabe aqui eu explicar porquê, mas creia em mim, é assim que a banda toca. Bom, vamos em frente. O dólar fechou ontem a 5,77, na 12ª queda, a maior queda do dólar em 20 anos. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu com esse recuo do dólar porque o aumento da taxa de juros foi uma consequência das não ações do Campos Neto, por ele deixar o dólar solto. Aí pressiona a inflação. Pressiona a inflação sobe, Copom, Comitê de Política Monetária, a função dele é fazer a taxa de juros subir ou cair de acordo com a inflação. Então não tem mistério nenhum. Se você deixa o dólar solto, não faz nada, como disse o Manteiga, então aí a inflação vai subir e aí você tem que aumentar os juros. Era uma forma de ele sabotar o país para ajudar o Bolsonaro. Desde que o Galípolo chegou e o Campos Neto saiu, o dólar registrou a maior sequência de queda em 20 anos. Basicamente é isso. E agora, esse mal feito do Campos se soma a outro. Você lembra do escândalo Pandora Papers, e 3 anos depois desse escândalo explodir, o Brasil ignorou que o Campos Neto e o Paulo Guedes, os ministros da economia do Bolsonaro, mantinham offshores milionárias fora do país, com dinheiro escondido fora do país. Esses dois. Então, minha amiga, meu amigo, agora o destino do Campos Neto é Miami. Ele vai abrir uma fintech nos Estados Unidos,
vai abrir uma empresa nos Estados Unidos e o seu escritório não vai ter endereço nem na Faria Lima, nem no Neblon, no Rio onde ele vive, mas em Miami, nos Estados Unidos. Trocando em miúdos, minha amiga, meu amigo, esse sujeito aí vai fugir do Brasil, se não fizerem com ele o que fizeram com Bolsonaro. Tirem o passaporte desse cara, porque ele tem muita explicação a dar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.